Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo a este que é teu, meu, nosso Maktub, este espaço onde falamos de e sobre livros. Hoje, você e eu vamos visitar um professor de psicologia e marketing, um psicólogo social, Roberto Cialdini, para aprender mais sobre o seu livro intitulado Persuasão. Este livro, Persuasão, aborda sobre questões muito necessárias para os nossos dias de hoje. É um livro que nos ajuda a compreender como é que o mercado, o mundo da influência funciona. Mas o professor Roberto Cialdini tem um outro livro que publicou antes, que antecede este livro, que eu tive a oportunidade mesmo de ler no ano 2020. É um livro que aborda várias técnicas de influência. Cada página que eu lia na altura, desde o princípio princípio da prova social, eu ficava maravilhado. Quando fui aprender mais sobre o princípio da escassez, comecei a ficar maravilhado e compreendi como é que o mundo e o mercado, acima de tudo, usa essas técnicas para vender os seus produtos. Então, é um livro, a influência, a psicologia da persuasão. Embora não seja a resenha preparada para o nosso dia de hoje, é um livro que tem várias técnicas de princípio e é do mesmo autor. E eu percebi que o autor, neste livro intitulado Persuasão, o autor já vinha abordando essas técnicas dentro do mesmo livro. O livro Persuasão é um livro que nos fala daquilo que ele considera o momento antes de acontecer a influência. Se eu vou persuadir uma pessoa, existe um momento antes desta persuasão, que é a pré-suasão. Como costuma a citar o autor dentro do seu livro, uma frase muito conhecida de um estrategista militar, que é o Sun Tzu, que diz: toda batalha é vencida antes mesmo de ser combatida. Para dizer que antes de eu ir tentar persuadir, influenciar alguém, existem elementos que eu devo observar para que eu tenha sucesso no momento da persuasão, no momento de interagir, no momento de ir ter com a dita pessoa. Este momento, antes da própria persuasão, o autor Roberto Cialdini classifica como um momento de capturar a atenção. O livro, a sua abordagem divide-se em dois pontos, que é a questão da atenção, conquistar a atenção da pessoa e também preparar a pessoa para o momento final, o momento de persuadir a mesma pessoa. Este livro é um livro que contém várias passagens a partir de pesquisas realizadas, pesquisas de mercados realizadas usando técnicas de marketing e é um livro com várias enormes passagens super interessantes. Eu gostei muito de ler, mas eu senti aqui uma falta de abordagem comportamentalista, uma falta de enunciação sobre o comportamento do homem, do comportamento humano em si, que é sobre qualquer abordagem das técnicas que o Cialdini vai ensinar do seu livro. Quando fala da atenção, ele começa a considerar a atenção como um momento abridor, um momento onde nós vamos abrir a persuasão. Eu, antes de ir ter com a pessoa, devo reunir condições para que a pessoa queira me ouvir e facilmente ser influenciado ou persuadido por aquilo que eu tenho a apresentar. E como é que nós vamos chamar ou capturar a atenção das pessoas? Roberto Cialdini nos convida a fazer uma viagem onde estamos todos dentro de uma sala, por exemplo, e eu quero fazer a minha apresentação. Eu sou um speaker, eu sou um orador dentro daquela sala, quero fazer a minha apresentação. Antes de eu entrar e dizer o que eu tenho por dizer, tenho que conseguir capturar a atenção das pessoas para que a minha mensagem seja facilmente aceita. E como é que eu posso fazer isso? É virando todas as pessoas a um único cenário. Se eu estou numa sala, é preferível que eu dê às pessoas a possibilidade de seguir uma linha de pensamento, a possibilidade de seguir um argumento que eu vou trazer através de perguntas iniciais. Como, por exemplo, se eu vou vender, fala muito de venda no seu livro e diz que se eu vou vender uma nova marca de camisetas, eu tenho que ter a capacidade de saber conquistar a atenção da pessoa, do meu interlocutor ou do meu possível cliente, antes mesmo de persuadir. E uma das perguntas que se diz: você gosta de experimentar novas marcas? Claro que todos nós gostamos.
consegues assim capturar a atenção do seu possível cliente e, acima de tudo, só depois de conseguir esta atenção, você pode apresentar o seu produto para que tenha mais sucesso e seja mais suscetível à aceitação à sua oferta. No seu livro, Robert Cialdini também fala da preparação, e a preparação não envolve só o que nós vamos dizer ou como nos preparamos, mas, acima de tudo, o ambiente ao redor daquilo que eu tenho a fazer ou daquilo que eu tenho a apresentar. Tem uma passagem super interessante no livro que ele ensina, entre aspas, como é que nós podemos abordar meninas e ter mais sucesso ao abordar as meninas. Ele diz sobre a preparação que existe um ambiente todo em volta da minha ação, ou melhor, um ambiente em volta antes da ação que eu vou executar para que eu tenha mais sucesso ao persuadir uma determinada menina, que é a questão da temperatura. Como é que a temperatura está naquele dia? Robert Cialdini traz uma coisa que eu considerei curiosa, eu vou mesmo abrir a página aqui, o meu marcador está mesmo nesta página. É uma coisa que eu considerei curiosa aqui. Ele diz que o tempo melhora a disposição das pessoas. E por isso que pode produzir este tipo de juízos injustificados. Um estudo mostrou que o homem que cumprimentava jovens mulheres, depois lhes pedia o número de telefone para marcar o encontro, não é? Marcava o encontro depois de lhes cumprimentar em temperaturas altas, onde havia muita ensolaração, havia uma temperatura amena, tinha facilidade de aceitação do que uma pessoa que cumprimentava as pessoas em tempos de frio, em tempos onde o tempo não está, ou está muito frio ou está muito sol. Então, antes de ir interagir, antes de ir atrás de uma pessoa, é bom que nós consigamos perceber em que ambiente a pessoa se encontra. Isto para preparar para que a pessoa aceite o nosso produto, aceite aquilo que nós temos a apresentar e para facilmente influenciar quem nos ouve. É um livro que nos ensina que antes de eu ter o momento de persuasão, existe o momento de capturar a atenção e chamar a atenção da pessoa e, acima de tudo, preparar para que a pessoa aceite a minha oferta. É um livro que nos ensina que algumas lutas são vencidas mesmo antes de serem travadas. Antes de eu ir ter com a pessoa para tentar influenciá-lo, preciso criar condições para que a pessoa queira me ouvir e, acima de tudo, aceite o que eu tenho a apresentar. Estivemos a fazer mais um episódio do Maktub. Eu quero perguntar a si, o que achou desta resenha? Tem uma sugestão de leitura a fazer para nós? Pode comentar neste espaço de comentários, assim que passe a repetição, para que nós possamos fazer resenhas de livros por si sugeridos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saímos com a promessa de voltar na próxima oportunidade com mais Maktub, com mais resenhas de livros, inshallah.